sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Estaremos nessa manhã meditando um texto no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, o capítulo de número 8. Texto proposto nessa manhã para a igreja: humildade e dependência. Estaremos fazendo a leitura do verso de número 1 ao verso de número 9, depois estarei orando juntamente com os irmãos. Estarei lendo na versão hoje, versão NVI. Diz assim a palavra do nosso Deus: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos. Assim, ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se rasgaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, que em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra cheia de riachos e tanques, de águas de fontes que jorram nos vales das colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliveira e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, nessa manhã nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado em nosso meio nessa manhã. Te louvamos pela comunhão, pelo ensino, Senhor, da Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações no primeiro período. E pedimos ao Senhor que continue falando conosco nessa manhã, agora através da Tua santa palavra que será ministrada aos nossos corações. Que, Senhor, a Tua palavra, como já foi orado nessa manhã, encontre corações abertos, Senhor, como uma terra preparada pelo bom agricultor para receber a boa semente. Pai querido, nos conduza, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, durante essa jornada, Senhor, que trilhamos, Senhor, nessa terra, como a Tua palavra nos mostra, nesse deserto, uma terra que não é a nossa pátria, mas que estamos caminhando, Senhor, almejando a chegada na pátria prometida que o Senhor tem preparado para o Teu povo. Em nome de Jesus, nós Te louvamos nessa manhã. Amém. Amém. Irmãos, olhando para o texto, nós vemos aqui no livro de Deuteronômio a releitura da lei, como nós sabemos. A palavra de Deus, ela dizendo, tenham cuidado em obedecer toda a lei que hoje te ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Irmãos, tenham cuidado de obedecer. Muitas vezes nós olhamos para um texto como esse, do Antigo Testamento, e parece que nós nos desconectamos de um texto como esse. Porque esse texto, ele diz obedecer a toda a lei que hoje te ordena. E como nós olhamos essa palavra lei, parece que nós estamos desconectados dela. E não estamos, irmãos.
não estamos desconectados da obediência aos mandamentos do Senhor. Pelo contrário, estamos totalmente conectados. Não estamos conectados, talvez, às leis cerimoniais, às leis de alimentação, mas estamos totalmente conectados à lei moral de Deus. Claro que quando Deus fala da lei para o povo judeu, Ele está falando de toda a lei. Mas hoje nós continuamos totalmente conectados à lei de Deus. Somos dirigidos pela lei moral de Deus. A lei moral de Deus, ela tem que estar cravada dentro dos nossos corações. E quando Deus ele fala para esse povo, para que eles obedeçam toda a lei, para que tomem posse da terra, para que desfrutem das suas bênçãos, obedecer ao Senhor, irmãos, em sua lei moral, está totalmente ligado também a desfrutar das suas bênçãos. Nós não obedecemos para ser abençoados, mas nós obedecemos porque já somos abençoados, porque vivemos para o Senhor, porque nascemos de novo. Então, a obediência, irmãos, ela vai estar sempre ligada ao povo de Deus, e as bênçãos do Senhor também vão estar sempre ligadas ao seu povo. Da obediência ao Senhor procede as bênçãos para aqueles que são seus filhos. E o Senhor tratava com aquele povo, através de Moisés fazendo a releitura, que aquele povo, eles deveriam ter o cuidado de obedecer toda a lei do Senhor, para que eles vivessem, se multiplicassem e tomassem posse da terra. E nós, como aquele povo que andava no deserto, caminhando para a terra de Canaã, para a terra prometida, nós olhamos para o livro de 1 de Pedro e nós vemos que nós somos como peregrinos e forasteiros, vivendo numa pátria que não é a nossa pátria, somos eleitos desde a fundação do mundo, mas que também estamos caminhando de volta para a nossa pátria. E qual é a pátria do povo de Deus? A pátria do povo de Deus não é a Canaã terrestre, mas é a Canaã celestial. E na caminhada para essa Canaã celestial, para essa Jerusalém celestial, nós caminhamos obedecendo os mandamentos do Senhor. Como foi lido nessa manhã, e é maravilhoso, a palavra do Senhor, através da leitura do pastor Alexandre, deixou claro que aqueles que são de Deus, eles pecam, mas eles não vivem no pecado. O povo que está caminhando para Jerusalém celestial não é um povo que caminha vivendo uma vida de pecado, mas é um povo que caminha vivendo na obediência aos mandamentos do Senhor. E o João, ele vai dizer nas suas epístolas que os mandamentos de Deus, eles não são mandamentos pesados. Então, esse povo que caminha para desfrutar da bênção maior de Deus, que é a salvação e a vida eterna, é a morada numa Jerusalém celestial, como é que esse povo caminha nesse deserto? Ele caminha em obediência, ele caminha em santidade, ele caminha em santidade e desfrutando as bênçãos do Senhor aqui, mas ele desfrutará a bênção maior de todas elas, que é a entrada na Jerusalém celestial. Da mesma forma que aquele povo que Deus exigia que aquele povo andasse em obediência para desfrutar, como ele, vamos fazer a releitura do versículo 1. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno. Vem as promessas, né? Vem a promessa, aquilo que Deus pactuou com o seu povo, né? Como promessa para o seu povo, Deus vai dizer: para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra. Isso estava ligado a quê? À obediência daquele povo aos mandamentos do Senhor. Se eles obedecessem, eles iriam desfrutar das promessas que Deus fazia para eles. Para tomar posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. No versículo 2 ele vai dizer: lembrem-se, tragam à memória como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos
para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos. Nós vemos aqui nesse versículo, irmãos, que nada do que acontece com o povo de Deus é algo que acontece em vão. A palavra diz, Deus chama aquele povo a se lembrar de que durante 40 anos Ele os conduziu pelo deserto, e durante essa caminhada pelo deserto eles foram humilhados, posto à prova. Humilhados e posto à prova. Só que havia, irmãos, uma intenção em tudo aquilo que aquele povo passou no deserto. Nada foi em vão. Nós temos que aprender uma coisa com esse versículo, irmão. A dificuldade e as tribulações que nós passamos como cristãos mostram o que de verdade existe em nossos corações. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, passamos por tribulações, passamos por provações, o nosso coração é exposto o que verdadeiramente existe dentro dos nossos corações. Muitas pessoas, quando passam por qualquer tipo de dificuldade ou tribulação ou provações, irmãos, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a fé que eles dizem que têm. Todas as vezes que eles passam por dificuldades, quando a sua fé é provada, ela realmente mostra que tipo de fé que ele tem dentro do seu coração. O deserto, irmãos, ele testou, ele disciplinou aquele povo de várias maneiras. Aquele povo foi testado e disciplinado no deserto de várias maneiras. O deserto, irmão, ele pode formar ou quebrar um homem. Ele transforma a força de vontade, testa o caráter e aprimora a fé. Por outro lado, a severidade do deserto, ele destrói aquele que tem bases rasas da confiança em Deus. Raízes que não estão verdadeiramente firmadas nas palavras do Senhor. Essas pessoas, elas não conseguem passar pelo deserto. Aqueles que não têm as suas raízes verdadeiramente alicerçadas em Deus, irmãos, ele não consegue passar pelo deserto. E esses são destruídos. Porque o deserto, ele prova a nossa fé. O deserto, ele testa o nosso caráter, se o nosso caráter é verdadeiramente um caráter cristão. O deserto, ele testa se verdadeiramente a nossa fé está em Deus. E quando a nossa fé não está verdadeiramente firmada em Deus, a jornada nesse deserto, ela vai nos mostrar. Ela vai identificar aquele que está verdadeiramente firmado em Deus e aquele que não está verdadeiramente firmado em Deus. Ela vai testar verdadeiramente aquele que tem o caráter cristão e aquele que tem o caráter não cristão. Então, irmãos, nós entendemos que as coisas que nos sucedem, que as provações pelas quais nós passamos, elas vão sempre evidenciar se nós somos ou não somos cristãos verdadeiros. Eu queria convidar você a abrir comigo em Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Epístola de Tiago, capítulo 1, o verso de número 12.
Vai dizer assim a palavra do Senhor: feliz, bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. Esse é o prêmio, irmão, do final da jornada do deserto. Esse é o prêmio daquele que chega no final da jornada no deserto, confiando na provisão de Deus. Daquele que não blasfema, daquele que não murmura. Daquele que mesmo passando por essa provação, daquele que mesmo passando pela humilhação, ele continua depositando a sua confiança que vai entrar na terra. Porque havia uma promessa da terra para este povo. Deus havia feito uma promessa para esse povo que eles entrariam numa terra que manava leite e mel. Só que entre o Egito e a entrada na terra havia um deserto. E do dia que você foi liberto da escravidão do pecado, irmão, até a entrada na terra, há um deserto. Você lembra do dia que você foi liberto da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás? Desde esse dia, irmãos, existe um deserto que nós devemos atravessar até o dia em que entraremos na Jerusalém celestial, na terra prometida, na terra que Deus tem preparado para o seu povo. Mas Jesus, com sua imensa sabedoria, ele falou: no mundo vocês terão aflição, mas eu venci o mundo. Quando aquele povo está sendo perseguido por Nero, estão fugindo de Israel, estão dispersos, o apóstolo Pedro vai escrever para aquele povo, e ele vai dizer no seu capítulo 1, verso de número 4, abra comigo. Vou ler no verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí ele vai começar a dizer, esse é o prêmio. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança essa que está guardada no céu para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Versículo 6. Nisso vocês se alegram, ainda que agora estejam por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem, agora creem e nele exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. O Pedro escreve isso para aquele povo que está sendo jogado no Coliseu para ser morto pelos leões. Aquele povo que está sendo pendurado no poste, molhado de betume e sendo aceso como tocha viva para clarear a cidade.
Aquele povo está sendo perseguido, morto, queimado, e o Pedro escreve isso para eles, que o fim deles resultará em glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse é o verdadeiro cristianismo, irmão. O verdadeiro cristão é aquele que passa pelo deserto, que anda pelo deserto, tem a sua fé testada, mas que não esmorece na fé, e a sua fé o leva a entrar na Jerusalém, na terra que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Voltando para o versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio, ele vai dizer: assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem mesmo seus antepassados conheciam, para lhe mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Durante a jornada no deserto, Deus alimentou seu povo com maná todas as manhãs. Eles passaram por humilhação, eles passaram por necessidade, mas durante toda a jornada, Deus os alimentou com maná todas as manhãs, para ensiná-los, irmãos, a confiar nele. Deus, ao mesmo tempo que nós passamos pela dificuldade, Deus nos alimenta. Deus, ele nos sustenta para nos ensinar a confiar nele. E o maná que Deus mandava para aquele povo, irmão, todas as manhãs, não era só o alimento, mas o símbolo do Cristo que havia de vir, o pão da vida. O pão da vida. O pão da vida que, irmãos, nos alimentará todos os dias. O pão da vida que nos alimenta todos os dias. Deus estava ensinando o seu povo a buscar nele todos os dias, irmãos, o seu sustento. O Senhor nos ensina todos os dias a buscar nele o seu sustento. O que as pessoas mais perguntam, irmãos, é o que comeremos e o que vestiremos. O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Deus é a nossa providência. Jesus, ele fala em Mateus, no capítulo 11, que o Senhor, ele conhece as nossas necessidades. O Senhor conhecia a necessidade do seu povo. Deus providenciou o maná, que caía todas as manhãs e o povo recolhia para se alimentar. Nós vamos ver no versículo seguinte, vai dizer: as roupas não se gastaram, nem os seus pés incharam. Porque Deus é aquele que providencia a roupa, providencia o alimento e providencia aquilo que beber, mesmo no meio do deserto. Mesmo no meio do deserto, irmãos, Deus é o Deus que providencia para o seu povo. Mas a grande tendência do homem, na hora da dificuldade, irmãos, como aquele povo fez, é blasfemar do nome do Senhor. É não confiar no nome do Senhor. Desde o primeiro momento que aquele povo sai do deserto, quando eles chegam diante da primeira dificuldade, a primeira coisa que eles pensam, irmãos, é em voltar para o Egito, porque lá eles tinham alimento para comer. Quando eles se veem diante do mar, eles blasfemam, eles reclamam contra Moisés, dizendo que fomos tirados do Egito para morrer aqui no meio do deserto.
A palavra do Senhor, ela mostra que a dificuldade, ela sempre vai revelar onde verdadeiramente está o nosso coração. A dificuldade, ela sempre leva o homem a mostrar aonde está a sua confiança. Aquele povo era alimentado pelo maná todas as manhãs. Mas tem um dado momento que eles querem carne, porque eles não estão satisfeitos com o maná. Mesmo estando alimentados, eles não estão satisfeitos. Mesmo as suas vestes não envelhecendo, nem os seus pés inchando durante aquela caminhada, eles não estão satisfeitos. O Senhor, Ele diz que nem só de pão viverá o homem. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para lhe mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mesmo nós estando, irmãos, totalmente alimentados, totalmente satisfeitos, totalmente enriquecidos muitas vezes, nós não podemos nos esquecer que acima de qualquer coisa que nós possamos ter, de qualquer alimento, o alimento espiritual, ele será sempre mais importante do que o alimento físico. Se alimentar de Deus, se alimentar da sua palavra, é muito mais importante do que simplesmente o alimento físico. Por quê? Aquele que se alimenta fisicamente, irmão, ele volta a ter fome. Mas aquele que se alimenta da palavra de Deus, aquele que se alimenta do Senhor, ele não volta a ter fome. Aquele que bebe da água viva que é Jesus, ele não volta a ter sede. Então, o alimento espiritual, ele é sempre mais importante do que o alimento físico. Quando Jesus foi tentado no deserto para transformar pedras em pães, no capítulo 4 de Mateus, Jesus vai usar essa palavra contra Satanás. Ele vai chegar para Satanás e vai falar: afasta de mim, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é importante para nós é somente o alimento físico? Nós temos nos alimentado das palavras que saem da boca de Deus? Você tem sido sustentado com a palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Ela tem trazido vigor à tua vida espiritual? Ela tem trazido vigor à tua vida espiritual? Ou na primeira dificuldade? Ou na primeira provação? Ou na primeira perseguição? Você vai negar o Senhor com as tuas palavras, como aquele povo negou o Senhor no deserto. Aquela primeira geração que sai do Egito e não entra na terra prometida. Porque blasfemaram contra o nome do Senhor. Porque não confiaram no nome do Senhor e expuseram verdadeiramente aquilo que estava em seus corações. Foi por isso que aquela geração não entrou. Porque a dificuldade do deserto fizeram com que eles blasfemassem do nome do Senhor. E por isso aquela geração caiu toda durante aqueles 40 anos. Porque durante toda aquela caminhada, quando o Senhor os humilhou e os testou e os provou, eles verdadeiramente evidenciaram o que tinha dentro dos seus corações. Eles blasfemaram e pecaram contra o Senhor, e blasfemaram contra o nome do Senhor, e maldisseram o nome do Senhor, e por isso caíram no deserto. Criaram um ídolo para adorar, dizendo: esse é o Deus que nos tirou do Egito. E ficaram todos prostrados no deserto. Mesmo depois de terem bebido, mesmo depois de terem comido, mas em todo momento de dificuldade,
eles evidenciavam aquilo que havia no seu coração e blasfemavam contra o nome do Senhor. O que comeremos? O que beberemos? Mesmo na dificuldade, o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos. Ele conhece as nossas necessidades. Versículo número 5. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, Deus, os disciplina. Aquele povo, irmãos, eles haviam ficado 400 anos escravos no Egito. Deus considerava aquele povo como seus filhos. Aquele povo eram os filhos de Deus. Eram os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como filhos, Deus precisava, irmãos, corrigir aquele povo para que então eles pudessem herdar aquela terra que Ele tinha prometido para eles. Parece conosco, irmãos? Será que Deus está nos corrigindo a cada dia? Depois de nos libertar da escravidão do pecado, será que Deus está nos moldando a cada dia para que nós possamos entrar na terra que Ele tem preparado para nós? Nós éramos escravos do pecado. Vivíamos nos deleitando no pecado. Deus, Ele nos libertou. E hoje, irmãos, Deus, Ele nos ensina, como a filhos amados, a como Deus está moldando o nosso caráter a cada dia, em santidade, nos ensinando a viver uma vida de santidade, para que nós possamos entrar na terra, para que nós possamos entrar na Jerusalém celestial que Ele tem preparado para nós. É para isso, irmãos, que nós vivemos então hoje uma vida de santificação. Porque a vida de santificação, ela é algo progressivo. Ela é algo que vai progredindo durante a nossa caminhada. A regeneração, ela é feita de uma vez só. Mas a santificação, ela é progressiva. A cada dia que passa, você vai se tornando a semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos nos tornando. Nós já fomos regenerados. Agora nós estamos passando aqui por um processo que se chama santificação. E a santificação é um processo. Da mesma forma que Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito e foi moldando aquele povo para herdar a Canaã celestial. Deus precisava corrigi-los para viver na terra que herdariam, porque a disciplina do pai, ela traz maturidade ao filho. E ele diz aqui no versículo 5, saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor disciplina os seus. Porque Deus disciplinava aquele povo para moldar o caráter daquele povo que havia ficado tanto tempo escravizado. Deus vai disciplinando, como um pai disciplina os filhos, o filho, moldando o caráter daquele povo. E da sua igreja, irmãos, Deus nos molda em santidade, a imagem do Filho, para que nós sejamos a imagem do Filho. A palavra do Senhor diz que naquele grande dia, assim como Ele é, nós seremos. Amém? Estamos sendo preparados, irmãos, para a vida adulta. Estamos sendo preparados para habitarmos com Cristo. Mas enquanto isso, estamos passando pelo processo de santificação.
Nosso coração está sendo testado. Nossa fé está sendo testada enquanto caminhamos por esse deserto. Agora, qual será a nossa resposta? Qual será a nossa resposta? Cresceremos em santificação? O que está dentro do nosso coração quando nós formos testados? O que nós mostraremos? Qual será o caráter que nós mostraremos que temos dentro de nós? Qual será a fé que nós demonstraremos ao Senhor? Uma fé que blasfema? Uma fé que é um bezerro de ouro para adorar? Uma fé que reclama? Uma fé que não está contente com o maná, mas que quer comer codorniz? Qual é o tipo de fé que nós demonstraremos? Vamos correr para adorar o bezerro de ouro? Vamos ser fiéis e mesmo nas dificuldades continuar adorando ao Senhor? Aquele povo blasfemou. Aquele povo pediu codorniz. Aquele povo pediu um ídolo, pediu um bezerro de ouro para adorar. E por isso aquele povo, aquela primeira geração, não entrou na terra. E é isso que Moisés está relembrando para aquela segunda geração. Que a primeira geração tinha ficado no deserto justamente por causa dessas coisas. Versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seu caminho, e dele tendo temor. E eu quero falar para a igreja que temor aqui não é medo. Temor aqui tem que a ver com respeito, com gratidão, com amor ao Senhor. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. A palavra do Senhor, ela diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O Senhor não é um Deus tirano, irmãos, que quer que o seu povo tenha medo dele. O Senhor é um Deus amoroso que quer que o seu povo o amem e o respeitem pelo aquilo que ele é. Guardar os mandamentos do Senhor faz com que o seu povo viva uma vida agradável a ele, pois a obediência nos leva a uma vida de santidade. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós estamos verdadeiramente vivendo uma vida de santidade. Depois de ser liberto do Egito, irmãos, o destino do povo era a terra prometida. Da mesma forma que os que nasceram de novo, o destino é a Jerusalém celestial. Mas como em Cades Barneia, quando eles se rebeliaram na incredulidade, aqueles que se rebeliam na incredulidade, irmãos, da mesma forma que aquele povo vagou pelo deserto, irá vagar pela essa vida, deixando de desfrutar as bênçãos do Senhor. Você lembra? Quando eles se rebelaram ali em Cades Barneia, dali o Senhor, eles estavam na entrada da porta. As portas da terra prometida eles estavam. Mas aquela rebelião deles fez com que o Senhor fizesse eles retornar e vagar por mais 40 anos dentro daquele deserto. A rebelião daquele povo, irmãos, fez com que eles pagassem um alto preço. Não herdassem a terra, perdessem suas vidas no deserto. Durante 40 anos, ficaram andando pelo deserto e não entraram na terra. Estiveram tão próximos, estiveram tão perto, mas por se rebeliarem, o Senhor não permitiu que eles entrassem.
Agora o Senhor chega para aquela nova geração e faz uma promessa. Versículo 7. Pois o Senhor Deus está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques, e águas de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo, cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde poderão extrair cobre das colinas. Essa terra tem tudo. Essa terra tem água. Essa terra tem alimento. Essa terra tem riquezas. E eles vão herdar, eles vão entrar nessa terra. Mas existe uma condição para que eles entrem nessa terra. Obedeçam os mandamentos do seu Deus, andando em seu caminho e dele tendo temor. Não é qualquer pessoa que vai entrar na terra, irmão. Quarta-feira passada, nós vimos aqui no culto de ensino, nós começamos a estudar o atributo de Deus, o amor de Deus. Mas nós também aprendemos uma coisa sobre o amor de Deus, irmãos, que não é porque Deus é amor que ele deixa de exercer a sua justiça. Quando Deus fala para aquele povo, quando Moisés fala para aquele povo, falando aquilo que Deus mandou ele falar, ele diz: o Senhor seu Deus está levando a uma boa terra. Obedeça aos seus mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando no caminho e dele tendo temor. O Senhor, irmãos, ele é um Deus de amor, que tem uma terra preparada para o seu povo. Mas ele também é um Deus de justiça, que não permite que aqueles que não vivem segundo a sua vontade, que aqueles que não amam o sacrifício de Cristo, Deus não permitirá que essas pessoas entrem nessa terra. Esse lugar que Deus tem preparado. Aqui nós estamos vendo uma Canaã terrena, mas aponta para uma Jerusalém celestial. Da mesma forma que Deus exigiu obediência daquele povo para entrar na Canaã terrena, ele também exige obediência do seu povo, a sua vontade, para que nós herdemos a Jerusalém celestial que ele tem preparada para nós. Aqueles que desobedeceram, aqueles que blasfemaram, aqueles que foram idólatras, ficaram pelo meio do caminho. Que o Senhor, irmãos, ele olhe para o nosso coração e veja em nosso coração, em nossos corações, pessoas transformadas, que mesmo nos momentos mais difíceis, que mesmo nos momentos de maior tribulação, de maior provação, não blasfemam contra o seu nome, mas antes fazem aquilo que Tiago diz: quando forem feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. Que nós possamos ser desses aqui que Tiago fala, que mesmo passando por dificuldades, provações, tribulações, humilhações,
possamos ser aprovados e receber a coroa que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos ao Senhor em oração nessa manhã. Ó Deus, eu louvo o teu santo nome pelo ensinamento que essa tua palavra nos traz. Eu louvo ao Senhor porque nós podemos entender, Senhor, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não será, Senhor, tribulações, não serão provações que nos levarão, Senhor, a deixar de amar o teu nome. Não será a falta de alimento, nem a falta de roupa, nem a falta de água, que nos levará como tua igreja, Senhor, a questionar o Deus que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós queremos ser daqueles, Senhor, que confiam, daqueles que perseveram até o fim. Porque a tua palavra, ela nos mostra, Senhor, que aqueles que perseveram até o fim, Senhor, eles receberão a coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós queremos ser daquele povo que te ama e não daquele povo que te abandona no momento da dificuldade, Senhor. Aquele povo foi tirado com mão forte da terra do Egito. Mas aquele povo não entendeu que aquela caminhada era uma caminhada que não era para a morte, mas era uma caminhada que, na verdade, era uma caminhada para a vida, Senhor. Porque em todos os momentos o Senhor mostrou para aquele povo que estava com eles. O Senhor aqueceu do frio, o Senhor, Pai, protegeu do sol escaldante do deserto. Não deixou que as sandálias daquele povo se gastassem nem as roupas. O Senhor tirou água da rocha para aquele povo. O Senhor derramou, o Senhor mandou o maná do céu, o pão dos anjos, Senhor, para aquele povo. Mas mesmo assim, aquele povo, em um dado momento, quis um bezerro para adorar. Aquele povo quis algo visível para adorar. E assim aquele povo caiu na idolatria. E por causa da blasfêmia, por causa da idolatria, por causa da falta de amor daquele povo para com o Senhor, eles ficaram prostrados no deserto e não entraram naquela terra que o Senhor havia prometido, uma terra que mana leite e mel. E quando foi para entrar na terra, Senhor, aquele povo que era para entrar segundo a tua ordem, aquele povo resolveu mandar pessoas para olharem a terra. E ali havia homens gigantes naquela terra. E aquele povo blasfemou mais uma vez, dizendo que o Senhor havia os mandado para morrer ali. Bendito é o teu nome, Senhor. Como o Senhor é um Deus compassivo e maravilhoso, que, como nós temos aprendido, tem preservado um povo para si. Nós louvamos o teu nome em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a lutar contra esse nosso coração, que é totalmente inclinado para o mal. E nos ajuda, Senhor, a chegar ao final dessa jornada e entrar na Jerusalém celestial, onde a tua palavra diz que não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Onde o teu povo glorificará o teu santo nome e exaltará o Cristo que deu a vida na cruz do Calvário por nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Amém.